O Ministério Público Federal recomendou ao Hospital Universitário para que o hospital elabore um protocolo de óbito em casos de Covid-19. Quem vai explicar para a gente a partir de agora é a Maria Maciel. Nessa recomendação, o Ministério Público Federal em Alagoas pede que o Hospital Universitário elabore um protocolo interno de manipulação, de identificação, guarda e traslado de pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19. Sobre o assunto, eu converso agora com a Procuradora da República, Niedja Caspari. Procuradora, o que motivou essa recomendação? Estamos passando por uma crise de pandemia e, em razão disso, está havendo muitos óbitos, em razão dessa doença. Então, e tem aquele caso dos pacientes que chegaram lá no hospital, que não foram identificados por familiares, não têm documentos, e o que o hospital é obrigado a atender, os pacientes moradores de rua ou qualquer um outro que chegarem lá necessitando de atendimento. E também para um diagnóstico dos pacientes que efetivamente foram a óbito em razão do Covid. E existe também uma exigência em uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça para que essas plataformas estaduais seja alimentada com dados de desaparecidos e pessoas não identificadas, que essa plataforma ela busque justamente a localização dos desaparecidos e não identificados. Caso, por exemplo, de morador de rua que possa, porventura, ser atendido ali e falecido? Caso de morador de rua, caso de uma pessoa que perdeu a memória, que não tem referência dos seus familiares e que precisam de atendimento. Tem a questão também do traslado dos corpos, desse cuidado nessa manipulação. Se não há certeza que o óbito foi em razão da Covid, que coloque no óbito como suspeito. É uma série de providências que o hospital tem que adotar para que todos esses dados importantes, seja do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, seja da pessoa que foi a óbito, seja de seus familiares, e também para o Estado, o Estado como um todo, eu digo, o poder público, tenha um número e uma relação completa de quem foi a óbito naquele hospital em razão de suspeita ou comprovação dessa pandemia. Certo, muito obrigada então pelos esclarecimentos. O Hospital Universitário ele tem 5 dias para responder a essa recomendação. E aí ele vai dizer se já vem cumprindo esse protocolo ou então pode apresentar aí as justificativas. Do bairro do Sítio São Jorge, Maria Maciel. Pois é, em nota, o HU informou que preventivamente solicitou orientação ao Ministério Público Federal sobre como a instituição deveria proceder em caso de ocorrência de corpos não reclamados, como foi registrado em outros estados, inclusive. Salienta-se que não teve este tipo de ocorrência aqui em Alagoas. O pedido foi feito para que um fluxo fosse definido preventivamente. Segundo a orientação do Ministério Público Estadual, cabe à Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Assistência Social, fornecer o serviço funeral e a urna mortuária, em caso de óbito não reclamado. O HU segue as recomendações sobre a identificação dos corpos não identificados, e seguindo inclusive as normas do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, tá?